Alô, você, pessoal! Estamos aqui com mais um Zona de Conforto, dessa vez de novo com o Bruno Mioto, ele está sempre aqui, né? E com o nosso especialista em mídia, Eduardo Couto. Tudo bem? Aí o Eduardo tá aí. E aí, gente? Ele não é parente do Murilo Couto, não. Por falar em Couto, o Corinthians tá sondando o Ian Couto, um lateral que era do Curitiba. Eu confesso que não conheço. Ah, dando um panorama aí sobre o dia de hoje, de ontem, principalmente nas competições, ah, na Libertadores, né, acabou até sendo bom para o Corinthians o resultado lá do Liverpool, porque agora o Corinthians só depende dele, mas esse é o problema. E o problema do Corinthians é depender só dele. E aí o restante. O Palmeiras, todo mundo esperava que venceria e venceu. O Flamengo pode ter se dado uma complicada, mas eu acho que a complicação do Flamengo é mais pela primeira colocação do grupo. Acho que o Racing vai ficar em primeiro. Podemos ter aí um Flamengo contra um gigante na próxima fase. Pode ter um problema aí. O E Flamengo teve corre só. risco até cair na primeira fase também, porque pega o Aí Racing acho agora. difícil. Teria que pegar o. Teria que perder pro Alcas, né? Acho difícil. O Flamengo tem 2 jogos no Maracanã. Aí é É meio. que assim, o Teria que Flamengo. acontecer uma hecatombe. Então, mas o Flamengo, para ele não classificar, ele teria que empatar com o Racing, o Nublense ganhar do Alcas na altitude, e aí o Nublense pega o Racing já classificado. Aí, mas é também se o Mas Alcas não acho ganhar, é um difícil. matar ou morrer entre Flamengo e Alcas. Acho difícil. Aí o Flamengo ganha do Alcas tranquilamente. A briga aí, acho que o Flamengo capaz com esse empate de ontem, acho que o Flamengo vai passar em segundo no grupo. Aí, para os times que passarem em primeiro, aí é um problema, né? Já no mata-mata, já pode ter um Flamengo, depende do Flamengo e Palmeiras, já no. Ou um Fla-Flu de novo. O Fla-Flu de Eu novo. sou o Fla-Flu nas oitavas da Libertadores também. Sim. Caramba. Imagina se o Fluminense elimina de tudo, elimina o Flamengo da Copa do Brasil, da Libertadores, além de já ter ganho o Carioca. Isso acontece na Gávea, hein, Eduardo? Imagina? Ah, cara, No não mesmo sei. ano. Não sei No mesmo do jeito. ano. Cara. Vai que, né? Hum. Coisa não vai ficar Meu, boa, não, imagina. minha questão é que, quando essas coisas acontecem, o pessoal pira, né? É sempre o problema. Uhum. O Bruno tava citando aqui o caso das transmissões, né? A Live Mode junto com a Casé TV fechou com o PAN, né? O PAN ele é em julho ou em agosto? É Não, ele outubro. é em outubro. Outubro. Ele começa 20 de outubro e vai Ah, terminar ali logo depois do Dia dos Mortos, uns dias depois, 1 ou 2 E vai dias. ser, ô acho que louco! um dia antes da final da Libertadores, eu acho. Ou da Não, Sul-Americana, eu acho. um dia depois, É porque que aqui encerra é sempre que no aqui na domingo. América é que aqui na América do Sul, porque se esse PAN fosse no Canadá, por exemplo, pegaria uma época já quase nevando já. É. Mas Santiago também não é uma cidade quente também, né? Porque fica no sopé da montanha. Não, eu sei, mas não tem neve, né? Agora falando, imagina se fosse no Canadá, em novembro, já começa, não sei se nevar, mas já começa a fazer bem frio, bastante frio. É. Ah, cara, E a questão do o, punk, assim, assim, não sei de quem que falta na real, e a gente não pode nem culpar a organização, porque naturalmente a gente vai culpar a organização do PAN posicionou mal, né? Só que, o PAN tá marcado para esse período tem pelo menos 4 anos, porque no PAN anterior você já sabe o período. E aí chega a Comebol e marca um período do Pan-Americano, né? porque eu achei estranho, porque o do Brasil foi em julho, eu lembro, foi no meio do ano, Hum, o 2007. Foi o único é PAN é que o valeu normal, alguma mas eu coisa. não sei se isso ainda é, tipo, retenção da pandemia, né? Que atrasou muita coisa e não sei se
Não, já a Olimpíadas, ano que vem as Olimpíadas vão ser no período normal, né? Vai ser em Não, julho, sim, né? só que lá atrás foi atrasando, então eu acho que eles já esticaram para se conter de algum problema, Acho que entendeu? tem calendário, deve ter calendário de atletismo, de natação nesse meio de ano, de vôlei, né? Deve ter Sim. competição de vôlei. Exatamente. E acho que dá também, que eu acho que é o seguinte, é o que complica, por exemplo, você vai ter um monte de, de, de agendas aí, porque, por exemplo, imagina se o SBT pega os direitos, ou a Globo. Em uma semana, teria que despachar uma equipe pro Uruguai para a final da Sula, tem que voltar para o Chile, e a Globo teria que tirar uma equipe para voltar de volta para o Rio de Janeiro, por causa da final da Libertadores, que é no Maracanã, para ter que voltar de novo Ah, pro Chile. a Bruno, Globo Bruno, não precisa levar uma precisa. equipe pro Rio de Janeiro. A Globo precisa levar. É A de Globo fica volta. onde, pô? Não, levar de volta, porque vai que eles vão lá pro Chile, né? Não, Bruno, não precisa disso. Você não precisa. Principalmente porque se você cobre o PAN, você vai ter que levar narradores muito específicos. Você vê a própria Olimpíada mesmo, o time principal da Globo não foi lá fazer. Ah, tinha um Galvão, não sei o que e tal, mas o Galvão tava aqui no Brasil, tudo bem, as últimas estavam aqui no Brasil, fazendo e tudo, mas mesmo assim, quando tá indo pra fora, mesmo a própria Copa do Mundo, tinha uma galera aqui. Então, você tem condição de mandar. Você não vai mandar todos os narradores, até porque hoje em dia a própria Globo, assim, já vem de um tempo, já vem se adaptando aos poucos, e na pandemia isso cresceu, porque é muito mais difícil você levar as pessoas para determinados lugares e tal, né, principalmente no auge. Hoje em dia tudo praticamente tudo feito em nuvem, né? O esporte, o jornalismo, claro, entram um pouco defasados, primeiro porque tem lucros, assim, no caso do esporte, mais difíceis de serem medidos, porque, assim, entra direito, que a gente não sabe o valor exato, e direito, você pega uma partida a mais, muda, se você joga não sei o que, muda o valor ali. Divulguem o link aí nas redes aí para ver se entra. E, Opa, coloquei um negócio a mais aqui, peraí. e no caso do esporte também, o próprio patrocínio não é exatamente. Você não pode levar pro esporte como um todo, né? O exemplo mais clássico da Globo, um dos grandes chamarizes, né, da Fórmula 1 na Globo, era você ter anúncio quinta, sexta e sábado e segunda no Jornal Nacional sempre que tinha final de semana de corrida. E aí você comprar isso no varejo, 30 segundos por 30 Mas como tá o segundos. calendário? Mas como tá o calendário dos mundiais de natação, de atletismo? Vai ter liga, tem liga do vôlei todo meio do ano, né? Aquela, como chama? Aquele novo campeonato que criaram do vôlei? Já A Liga Liga começa das das Nações, Nações. Ligas das Nações. Tem o Mundial de Já vai Basquete começar também. agora. E tem o Mundial de Basquete também. Não Tem podemos mundial. esquecer. Acho por isso que jogaram para lá para frente. Né? E o Mundial de Basquete esse ano vai ser em 3 países. Vai ser na Então, Filipinas, no Japão e na Indonésia. ô Eduardo, o Bruno estava comentando que a Copa América é do SBT do ano que vem? Olha, Eu pensei que não tinha nada fechado. olha, até onde eu sei, não tem nada fechado. Eu sei que existe uma certa prioridade na Conmebol para quem já está transmitindo a Libertadores e a Sul-Americana. Como normalmente as duas estavam no mesmo grupo, pelo menos em TV aberta, né? Porque assim, a Sul-Americana não estava em TV aberta, mas a Libertadores estava com o SBT, ele tinha prioridade. Agora que está dividido, eu não sei como é que o pessoal organizou isso. Mas eu imagino que ou na Globo ou no SBT, um dos dois vai estar. A Globo, o maior problema da Copa América continua sendo horário, mas se bem que também quando passou no SBT, também não foi lá muito diferente do que a gente já viu na Globo também. O Porque Mundial de Basquete é de agosto, 25 de agosto a 10 de setembro. Só 10 dias? porque na verdade, o que que, 15 dias? o que que acontece? Tem a Liga das Nações que agora é em junho, julho. Depois tem esse Mundial de Basquete e tal. E o problema do PAN é que você tem que concentrar 20 esportes ali.
em 15 dias com uma quantidade grande de atletas, né, cara? Tem outro item que a gente precisa pôr na conta também, que eu acho E que é esse ano. e tem o Campeonato Mundial de Atletismo em Budapeste, que vai ser entre os dias 17, entre os dias 19 a 27 de agosto. Mundial de Atletismo em Budapeste. Então também aí isso também viabilizaria atletas durante esse período. Então, junho está muito em cima, então, como tem no Mundial de Basquete, vôlei e o atletismo, que são os principais, em agosto, julho e agosto, aí jogaram para outubro, né? Deixa eu ver de natação, quando que é. Não, e tem que olhar também, eu tô até conferindo aqui, para ver quando que vai ser. Ó, o Mundial de Natação vai ser no Japão, de 14 a 30 de julho. Ah, não, em Berlim. Vai ser em Berlim, Atenas e Budapeste também. Mundial de Esportes Aquáticos. Então, a gente vai ter aí, ó, julho. Ó. Em julho, Mundial de Esportes Aquáticos. Em agosto, de atletismo. Em agosto, basquete. O vôlei também, acho que é julho. Então, aí, acho que por causa disso que jogaram o PAN mais pra frente. Mas só que acabaram, nossa, eu lembro que o PAN era um acontecimento até antes do Brasil. Eu lembro o PAN Santo Domingo, 2003, a Globo passando, a Globo interrompendo. Eu lembro quando o Meligeni estava se despedindo, ele ganhou a última medalha de ouro. A Globo parou o futebol, foi no domingo à tarde, ela parou a transmissão do futebol para mostrar o último ponto do Meligeni que ganhou o ouro. Então, tipo, era uma competição que parava no Brasil. Hoje ninguém liga. Ninguém liga, literalmente. Não, é porque o grande problema é que, assim, quando a gente pensa na universidade, no Pan-Americano, e como é que a coisa foi se desenvolvendo aqui no Brasil, especificamente, a gente tem que olhar que houve uma transição de haver uma saída do esporte olímpico da Globo, indo para a Record. A Record transmitiu o PAN de 2007, que foi aqui no Brasil, que foi aquele esquema de Olimpíada que todo mundo resolveu transmitir aquele troço, né? 2007 não foi só a Globo, né? A Record passou também. Acho que a Band passou também. Porque pegou no mesmo esquema das Olimpíadas. Que era um evento. Foi uma isca que o Lula jogou para conseguir puxar a Olimpíada para cá. Aí todo mundo. Aí virou, foi festa, né? Só estragou o acidente de avião que teve no meio, né? Que é o maior acidente aéreo do Brasil aconteceu durante o PAN. Isso eu não vou esquecer, né? Foi lá e tem um rolê dessa história que, assim, quando a Record leva o Pan-Americano, e aí assim. A gente precisa traçar esse período da Record em muitos pedaços e que estão complicados. O primeiro pedaço que eu gosto de tratar é a Record escolheu mal os esportes que ela ia passar. Eu não quero ver campeonato de levantamento de peso quando tem Cuba e Estados Unidos jogando no vôlei. Sabe? O jogo de vôlei me parece muito mais interessante do que uma disputa de levantamento de peso, cara. O público, em geral, vai preferir ver um jogo de vôlei do que levantamento de peso. Então, a Record tinha essa é a vantagem da Globo, porque a Globo, quando tem a transmissão, por exemplo, da Olimpíada, ela abre até o Sport TV 20. Aí você assiste o que você quiser, literalmente. Ela põe os eventos principais do primeiro. Sim, mas a Record não tem isso. Nem na Paga, nem na aberta. Ou seja, só tem o canal dela só. E o Record News. E agora a Globo ela joga no Globoplay agora, ou como jogou na Olimpíada, ou joga no Sport TV, todas as modalidades, você vai lá assistir o que você quiser. Aí no principal ela vai jogando, ela vai fazendo um blend das principais onde o Brasil está competindo. Mas você quer ver, por exemplo, uma competição que o Brasil não está, que nem, por exemplo, o hockey, tinha aí canal do Sport TV passando. Lá o Sport TV 20, Sport TV 18, tava passando lá o hockey. Não tinha o Brasil, porque o Brasil não tem tradição, mas estava lá. Sim, o que eu acho pior dessa história toda é que, na verdade, assim... Surf, por exemplo, é legal a gente ver o resultado do surf, mas é chatíssimo assistir surf, velho. Surf é só o resultado final, ninguém assiste surf, velho. Pois é, não e aí eu pode assistir aquilo lá. Tem um problema de escolha de modalidade, e aí
a Record começa... E a Record é assim, ela tem o mesmo problema, sofre do mesmo problema da SBT. Botei no ar. O primeiro dia não deu certo, o segundo dia não deu certo, terceiro dia eu tiro da grátis. Entendeu? Então, sempre... Vou falar em transmissão de esporte. O esporte é engraçado. O esporte ele é praticamente inviável de ser transmitido na TV aberta por causa do tempo. Porque é um esporte que uma partida pode durar 30 minutos ou pode durar 4 horas, que é o tênis. A Manchete já falida, ela já estava falida, né? Faltava no último ano. Ela comprou Roland Garros, que tinha o Guga como uma promessa, mas não era favorito ao título. Aí a Record deu uma puta sorte que caiu num domingo à tarde, daquela disputa Gugu e Faustão, mó louco, o dia do título do Guga. E aí ela ficou 4 horas, o jogo durou umas 4 horas. A Globo não tem a menor condição de colocar um jogo de tênis no ar, porque você tem que encaixar a grade. O jogo pode durar meia hora, o jogo pode durar 4 horas. Você não tem como prever, então você não vê tênis na TV aberta, é impossível. Aí a Manchete colocou o Guga no domingo, com o Gugu e Faustão, e foi a última vez que alguém conseguiu liderar nesse horário fora Gugu e Faustão, enquanto os dois disputavam. A Manchete liderou a audiência com o primeiro título do Guga. Cara. Aí eu não sei se os outros. Aí eu não sei se a Manchete, acho que a Manchete já não existia mais. Aí acho que não sei se a Globo comprou e colocou no Sport TV, sei que compraram, mas sumiram com ele da TV aberta. Eu não assisti. CNT, não sei se foi de imediato. Sumiram da TV aberta. Nos anos 2000 tava na CNT, a CNT que passava. Depois o segundo e o terceiro título eu não lembro de ter assistido na TV aberta, não. O primeiro eu lembro que passou na Manchete. Eu não sei se foi de imediato, tipo, entre a Manchete falir e eu lembrar de ver um jogo na CNT, deve ter aí uns 4, 5 anos, entendeu? Eu tô dizendo assim, eu lembro de ter visto na CNT, assim, nos anos 2000, assim, antes do PAN, 2003, 2004, 2005. Mas pra encaixar na grade da aberta é quase impossível encaixar um jogo de tênis, né? Cara, mas você não sabe a grande questão... Você programa para ter 4 horas de transmissão, aí o jogo acaba com 1 hora, e aí? Ou você programa para ter 1 hora de transmissão, o jogo acaba com 4. O que você faz? Então, mas aí que você tá pensando num campeonato de tênis específico. Quando você pensa, que é a minha questão, quando você pensa num grande evento, tipo Pan-Americano, Olimpíada e tal, você pensa em faixa de programação. Tanto que a Globo, agora... Aí não mostra o jogo inteiro, mostra só os pontos finais, eu sei. Não mostra o jogo inteiro. Não é isso, pera aí. É assim, a faixa da Globo entre o pós-novela, de repente linha de shows 1 até o Jornal da Globo, aí encaixa o Jornal da Globo entre uma coisa e outra inútil, e depois até o dia seguinte de manhã. Essa é a faixa da Globo. Olímpica. Tóquio facilitou, eu lembro que eu ficava acordado de madrugada, né? Facilitou então, porque terminava meia-noite as coisas, a Globo ficava no ar até 5 horas da manhã, e ela ficava lá revezando os torneios, eu ficava lá assistindo. E aí o que acontece? Quando você... ano que vem já muda tudo, que aí Paris já é tarde. Aí já não tem como. A madrugada só mas olha só, tô dando detalhe para você entender a situação. Por que no PAN dá pra você transmitir uma porcaria de um jogo de tênis e num dia a dia não dá? Porque você tem a faixa. Pô, independente de tá rolando outra coisa ou não, independente de ter Brasil ou não, você tem a porcaria da faixa. Deu na faixa, deu, não deu, cara, um abraço. A gente põe outra coisa no ar. Sacou? E mostra o ponto final. É assim que funciona. Tem outras opções, tem outras opções. Tem outras opções. É por isso que, por exemplo, futebol americano não dá pra passar, porque também é um jogo que pode durar 2 horas, pode durar 5. Entendeu? Se for. Nem tanto. Não dava passar vôlei, não dava passar não sei o que, não dava passando nada. Não, a NFL tem tempo. Aqui no gelo teve 4 prorrogações. Entendeu? A NFL, a prorrogação é rápida porque quem pontuar ganha. É meio que Golden Goal. Mas teoricamente a do hockey também. Quem pontuar ganha. Levou 4 prorrogações. Mas o hockey é mais difícil pontuar. O hockey tem muito 0-0. O futebol americano é mais difícil, né? Pelo menos um field goal é muito mais fácil sair. Você faz o field goal, aí você obriga o adversário a fazer o touchdown, acabou o jogo. E aí, no futebol americano é o seguinte, se você fizer um field goal e o adversário também fizer um field goal, aí termina empatado o jogo. A não ser que seja um mata-mata, sua temporada regular. E agora o resto do tempo o tempo é igual no futebol. Tem as paralisações normais, mas a cronômetro é igual a NBA. A NBA é transmitida na TV aberta normalmente, a Band está passando os jogos normalmente.
Mas também é o mesmo Por esquema. falar nisso, que finalzinha bosta que a gente vai ter da NBA, né? O Miami Heat contra o Denver Nuggets. A finalzinha. Eu quero ver se Cara, aquele mas faz corno parte, do cara. Rafael Martins vem aqui falar sobre esse jogo. Mas essa é uma final meio broxante, né? Tinha Lakers, tinha Golden State, tinha o próprio Boston. Já saiu o último jogo? Ou só se o Boston fizer uma virada histórica, mas já estava bem inclinado para o Miami, né? Mas é aquilo, cara. É a mesma coisa que a gente fala mal. Você tava reclamando aí, vai ter uma final bosta. É a mesma coisa que a gente reclama daquelas finais de Libertadores que tem, sei lá, vou botar aí, vou botar São pior Lourenço, exemplo. São Lourenço e Nacional. Não, O pior Rosário ainda, cara. Central, o Atlético Rosário Paranaense e Central e. Tigres, tá ligado? Eu fiz o Atlético Paranaense porque eu torço pelo time, então tem direito de falar mal, sacou? Não me leva a mal, não. Eu torço pela Não, parada e mas jogo na reta. Entendeu? Imagina. Cara, tem umas coisas. Igual que fiz vazia. Tem clube que não tem tanta torcida. E aí isso é uma questão. E aqui no Brasil, esse ano, a gente tá tendo uma final de NBA com clubes que não tem torcida, cara. E não que os times sejam melhores ou piores. Então não podem estar numa ótima fase, sabe? Mas é aquilo, a mesma situação que você pensa que é broxante para a NBA, eu penso na NHL, que quando o time que fez a melhor temporada de não sei quantos mil anos foi eliminado logo na primeira rodada dos playoffs. Isso já é broxante pra caramba. É a mesma coisa de ser, sei lá, você pegar o Palmeiras, que foi um Palmeiras campeão aí de Campeonato Brasileiro, ele cair na fase de grupos da Libertadores, sacou? É a mesma coisa, é broxante. É possível? Mas assim, não agora aparece a Libertadores, estou usando só como exemplo. Possível é para qualquer time, mas, pô, o time que foi campeão de um campeonato nacional, você espera ainda que pelo temos, menos. o Celtics ainda tem uma chancezinha pequena de virar e de repente ir para essa final. Aí seria um pouquinho mais interessante, porque já é um time já maior, né? Mas é bem difícil, teria que ganhar aí 3 jogos seguidos, né? Porque não é muito crível que isso aconteça. Não, Mas... ele tava perdendo de 3-0. Ninguém conseguiu virar Aí depois fez de perdendo de 3-1, aí ele fez 3-0. 3-1, aí fez 3-1. Agora teria que fazer 3-2, 3-3 e 3-4, ou seja, 3 vitórias seguidas, é bem difícil. Então tudo leva a crer que a gente vai ter uma final de Miami Heat contra o Denver Nuggets, né? Cara, Que eu sou varreu sempre a favor. Eu, o Lakers. eu sou sempre a favor de forçar o jogo 5, porque as emissoras têm que pagar as contas. Se você fechar em 4 jogos, a conta não fecha. Tem que forçar o jogo 5, pelo menos. A NFL já eles fazem um só, vai entender. Só é complicado, né? De Porque na repente NFL é difícil você ter muito o. jogo, porque é muito cansativo. Não o jogo ser cansativo, mas eu tô falando assim, pro atleta é cansativo. Uhum. Poderia, por exemplo, os 2 jogos finais valer mais pontos. Aí, nesse caso, com 4 vitórias e se um time ganhar os 4 primeiros e o outro ganhar os 3 finais, aí de repente esse time que ganhar os 3 finais dá um empate e faz um jogo de desempate, faz um jogo a mais, de repente. Não sei, alguma maneira de. Porque não acabe com 4 jogos, né? Não sei. Né? Cara, a questão é que assim, qual é o grande problema do futebol americano, né? Você tem um. Foi a Você Fórmula 1 uma época que tinha uma corrida que valia o dobro de pontos, não era? Foi a era o Fórmula 1 ou final foi do no outro? campeonato. Que era, na verdade, quando essa história do ponto dobrado começou. Não, esse negócio de ser ponto dobrado na última corrida começou com aquela história lá do Schumacher ser campeão na metade da temporada, antes das férias de agosto. Começou a discutir essa bobagem aí, sacou? Depois isso acabou vingando lá para 2010, ali para frente e tal, depois com o Abu Dhabi ali entrando. Só que, na verdade, não adiantava muito, porque meio que assim, o cara só chegava em Abu Dhabi para disputar o título porque era ponto dobrado, porque no fim das contas ele tinha que, tipo,
O cara tinha que quebrar na última corrida, né? Porque se ele chegar em segunda, tinha que quebrar na última corrida. basicamente, ou chegar tipo. Aí você força de repente para ter um Singapura 2, né? Se a única chance do cara ser campeão é com o seu adversário quebrando, aí você corre o risco de ter o Singapura parte 2 aí, né? Pois é, cara. Que são as loucuras. Porque, cara, é aquilo. Esse negócio de Singapura, que também foi a corrida que, pra mim, entregou o título pro Hamilton lá em 2007. Não só por conta do acidente. 2008. Inclusive, o Massa vai entrar no passo pra pedir esse título, né? Cara, não, na verdade, eu acho que nem deve, porque eu acho que nessa corrida de Singapura, ele perdeu o título por conta da mangueira. Foi aquela mangueira lá que tirou o título dele, que foi nessa mesma corrida. Aquela mangueirada lá que a Ferrari fez. Foi ali que ele perdeu o título. Sem contar a quebra na Hungria, a rodada lá na Malásia também. Não, cara. Terminou na altitude, o Fluminense perdeu pro Strongest por 1-0. Se o River ganhar pelo primeiro lugar. 2008, ela se esforçou. Não é mais o. Não temos brasileiros invictos mais na Libertadores. Pode continuar. Cara, em 2008 a Ferrari se esforçou para perder o título. Ela tava com vontade de perder aquele título. Tava. Aí só de lembrar que a gente sempre fala campeonato, inclusive nós vamos falar até de Interlagos. O campeonato de Fórmula 1, ele não é decidido em uma corrida, e sim em várias. Por exemplo, em 89, todo mundo viu aquela palhaçada que foi o título do Prost lá em cima do Senna, lá que o Balestre fez tudo lá. Só que o Senna, ele perdeu o título, ele não perdeu o título por causa daquela batida no Japão. Ele perdeu o título por causa que duas coisas atrás, em Portugal, ele perdeu de bobeira por causa de uma atrapalhada do Mansell, que o cara ele deu ré nos boxes, foi punido, foi desclassificado, o Mansell não viu bandeira preta, ficou na pista e quando o Senna entrou, os dois bateram na primeira curva. 9 pontos jogados fora. Na verdade, ajudaria o Senna se não tivesse aquela palhaçada toda. Não é que ela tirou o título dele, mas, pô, aquilo foi uma contribuição de mestre, foi. Não, isso concordo. Até porque, se a gente for lembrar, se não fosse por isso, o Senna iria para a última corrida com chance de ser campeão, mesmo Exatamente. Que seja só que ele acabou batendo na traseira do Brando lá em Adelaide. Adelaide que encerrava o campeonato, agora não começa mais, mas começava o campeonato, né? Eu sempre gostei dessa corrida. Não, era a última corrida e aí em 96 virou sendo a primeira em Melbourne. Teve até uma treta lá que quase virou guerra civil lá, por causa disso. Né? Tô dizendo assim. Isso aí do Senna com o Prost foi eterno, né? E o Prost não guardou tanta mágoa, tanto que ele é um dos caras que segura a alça do caixão do Senna, né? O próprio Senna, pelo menos ele diz, né? Que o próprio Senna chegou lá em 94, quando ele não estava mais correndo, já tinha se aposentado, o Mansell, numa das corridas que ele estava lá como fiscal de prova, né? O próprio Senna chegou para ele e falou: pô, tá chato correr, eu preciso de você na pista. Eu preciso de um adversário. Não sei se decente é a palavra certa, tá? Mas assim, tinha o rival. Não, tinha o Damon Hill e o Schumacher na época, né? Só que o Schumacher foi campeão e o Damon Hill ganhou no ano seguinte. Mas foi campeão. Mas eu não sei se é em 93 ou em 94 tem uma foto que tem o Mansell, o Senna, o Schumacher, tinha o Damon depois Hill. Ganha o Hill e depois ganha o Villeneuve. Não, mas tem uma foto que tem uns 5, assim, na o Villeneuve já tava também. Então. Acho que o Villeneuve já tava. Foto que tem uns 5, um atrás do outro. Não, o Senna ele não tava ainda, não, tava na Indy. O Villeneuve ainda tava na Indy. Tem uma foto assim com vários campeões mundiais assim na mesma reta, assim. A foto com a maior concentração de títulos, assim, da Fórmula 1, assim. Aí, voltando a 2008, muita gente fala, né, que muita gente endemonizou o time Glock, falou que ele foi o vilão por causa daquela passada na última curva, mas a gente sabe, né, que o Glock foi o cara que quase deu o título pro Felipe, por causa que se ele para
o Hamilton era campeão. O Brasil só tem chance de ser campeão porque o Glock ele ousou. Sim. Tanto ele quanto o Trulli também. Ousaram. Né, cara? Mas também é isso. O Hamilton, na verdade, ele é um cara muito sortudo, né, cara? Que, assim, um dos pontos de crítica dele, que o pessoal diz que ele não é tão piloto assim e tal, tem relação, primeiro, a esse caso aí de 2008, que é um título que, teoricamente, ele herdou porque quem deveria ganhar não quis ganhar, né? E depois, os títulos, por exemplo, da Mercedes, é um carro que, pô, foi basicamente pensado por dois gênios, um deles o próprio Schumacher, que voltou lá na época da Brown, que desenvolveu o carro, que ele pilotou e ganhou não sei quantos campeonatos lá com o carro. Então, assim, muita gente critica que, na verdade, ele é um cara muito sortudo, mas você precisa pelo menos ser bom de sorte, né, cara? Se você não é bom piloto, pelo menos bom de sorte você tem que ser, né? É só de lembrar que no ano anterior o Hamilton quase foi campeão, se não fosse aquela barbeiragem na China, entregou o título nas mãos do Raikkonen. A 94 os grandes pilotos que disputavam era o jovem Schumacher, né? Era o Senna, o Prost e o Damon Hill, que ganharia depois o título, depois do Schumacher. Esses eram os lembrando que em 94 o Rubinho também corria, é importante a gente botar isso aí na conta. Porque ele 94 já tinha o Hakkinen também, ó. 94, quem ganhou corrida em 94 foi só o Schumacher e o Hill. O Berger, o austríaco, também ganhou uma, ele ganhou o GP da Alemanha. Fora ele, só o Hill e o Schumacher ganharam. Tanto que o Schumacher é campeão, o Berger é o terceiro e o Hill é o segundo. Vamos voltar para o nosso tema de TV, porque nós temos aqui um tema bastante importante que nós vamos falar, que é, antes de partir para a Série D, que é até uma novidade, e esse negócio aí das eliminatórias, o que vai ser? Para mim, vai virar a mesma suruba que foi em 2022. Os jogos fora a Globo não comprou? Só comprou os daqui? Não, por enquanto já que os do Brasil são ela. Porque, por exemplo, Uruguai, Bolívia, Paraguai e Venezuela já estão fazendo os seus acordos. E aí. Porque no meio das eliminatórias a Globo foi lá e comprou os jogos que faltavam fora e passou todos, mas os primeiros não, né? Não, os primeiros não. A CBF ainda não se pronunciou perante isso, mas já dá para ver que pelo menos quatro federações elas já se moveram para já ter os direitos das eliminatórias para começar logo. Mas aqui no Brasil, acho que a Globo já fechou com todos, né? Fechou os 9 jogos. Ainda não. Os de casa, não? Não. O Brasil não tem nem técnico. Os caras estão preocupados qual emissora vai transmitir, né? Nem técnico tem. E o caso mais bizarro é que se o Ramon ir longe no qual a dificuldade? Qual é a dificuldade de anunciar o Paulo Baier logo? Fala pra mim, qual a dificuldade? O cara tá livre aí. Qual a dificuldade de anunciar o Paulo Baier? O caso é que o Ramon, por exemplo, se o Brasil for longe no Mundial Sub-20, o Ramon ele só vai ter, por exemplo, se ele chegar na final, o Ramon só vai ter 2 dias para treinar o time profissional no amistoso contra a Senegal, que vai ser 2 dias depois da final do Mundial Sub-20 na Argentina. E eu acho que esse jogo do Senegal vai ser em Portugal, lá no estádio do Sporting em Lisboa. Ou seja, que planejamentinho excelente da CBF, depois de ter tomado a famosa mijada na cara do Carlo Ancelotti. Uma curiosidade, eu tava vendo aqui, no ano 94, que aconteceu com a tragédia com o Senna, né? O Schumacher foi campeão com a Benetton. Sabe quem que era o companheiro dele na Benetton, Eduardo? De cabeça eu não lembro, não. Cara. O pai de um cara. É o pai de um cara. E é o pai de um cara que hoje tá no topo. O pai de um cara que tá ali, hoje. Super. Não. Joseph Staten. Super Max. É o pai do Super Max. Então,
Jos Verstappen era o companheiro do Schumacher que foi campeão em O cara 94. era ruim, hein? O cara era ruim. Vambora. Passou. A Série D, você falou que vai ter um server de stream, mas ele é gratuito ou ele é Tem pay-per-view? dos dois tipos. Tem dos dois tipos. Tem gratuito e você pode pagar. Mas são todos os jogos? Vai pegar lá, tipo, por exemplo, Trem do Amapá contra São Raimundo de Roraima. Alguém vai passar um jogo desse? Acho que não serão todos. Não serão todos. Porque também tem a conversa da CBF fazer com a TV Brasil. Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Saiu da Folha de Pernambuco. Que saiu. Vai repassar para Rede Vida, repassar para essas emissoras aí. Finalmente, streaming anuncia a transição dos jogos da Série D. Somente a partir da terceira rodada, que na verdade a terceira rodada já aconteceu, a Brado TV fica responsável por transmitir os jogos da última divisão do Campeonato Brasileiro. Brado TV, meu Deus. Procura aí, Brado TV. No início dessa tarde, quinta-feira, a Brado TV anunciou que irá transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro da Série D. Com isso, o Santa Cruz e outros 63 clubes terão seus jogos transmitidos. Ou seja, não serão todos os clubes. Em contato com a reportagem, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, confirmou a informação. Eu dei uma olhada. Lembra muito Start TV e Eleven, velho. É quase a mesma estrutura, velho. Dá uma procurada aí. Porque, por mim, eu acho inacreditável como a CBF ela quer inventar em vez de fazer o simples. Bota os jogos no YouTube. Tá passando Bezinha do Paulistão em segunda divisão do Campeonato Paranaense no YouTube. E a CBF não coloca a Série D. E é impressionante, velho. Porque como é que os caras acham que com esses streamings obscuros ela vai ganhar mais dinheiro do que no YouTube, onde, por mais que a qualidade não seja das melhores, e o YouTube tem um sistema lá que é muito melhor do que o do resto, mas você ganha mais dinheiro no YouTube. Por que insiste nesse negócio de ir atrás de mas aí... de streaming obscuro? Da Start TV, você vai, na Start TV, você cobrava R$50 por jogo da Série D. Quem paga R$50 no jogo da Série D, velho? Então, mas a grande questão é que você está pensando quanto que o streaming arrecada. Na verdade, a CBF, quando vende para um streaming desse, ela vende com pacote fechado. Se o streaming não der lucro, é um problema dele, não é um problema dela. Quando ela joga para o YouTube, ela começa a se ver obrigada a dar um jeito de fazer a competição dar lucro. Só que a diferença é que tá dando mais prejuízo do que lucro isso aí. Para quem? Essa que é a questão. Para a CBF. Não sei, cara. E a CBF trata muito mal o campeonato da Série D. Não, o fato de ela tratar mal não significa que dá prejuízo, porque se na verdade, eu acho que inclusive significa que o campeonato para ela vai de vento em popa. Para ela tratar mal desse jeito, significa que o dela tá garantido. Agora os clubes que se virem. Mas eu acho que talvez seja mais interessante a partir dos playoffs, né? Porque transmitir a primeira fase, de repente. Aí fica melhor. Aí nos playoffs aí, que é mata-mata, e aí tem os jogos mais interessantes. Agora, o que tem de jogo que ninguém quer ver, né? Nem o estádio tá cheio, que dirá na internet. Você tem jogo da Série D que tem jogo da Série D que é para estádio, que joga em estádio para 5 mil pessoas, você olha o estádio tem 2 mil. Se nem no estádio o pessoal quer ver o jogo, por que fora vão querer? Então, mas aí que funcionaria o YouTube nisso aí, porque imagina um jogo. Minha lembrança. Eco Suzano e Barcelona Capela. Tem mais gente vendo jogo no YouTube que gente no estádio. Mas quantas pessoas moram em Suzano? Suzano sozinho, se bobear a região metropolitana ali de São Paulo, tem mais população que o estado do Amapá inteiro. Deixa eu falar, na época que eu trabalhei no futebol interior, eu fiquei responsável de cobrir um jogo da Série D. O Santa estava lá nessa época, lembra? Voltou esse ano. Santa Cruz contra Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Eu tive que achar na internet uma rádio lá do Rio Grande do Norte, ficar ouvindo
para conseguir fazer o texto para colocar no ar depois que o jogo acaba. Então, você tocou num ponto importante, que era o que eu ia falar do porquê que a galera não Não vai pro tinha estádio. esse mamãozinho, não passava em lugar nenhum esse jogo, não, meu irmão. Não, Aí depois eu fiz um jogo entre Cuiabá e. O Cuiabá tava na Série D, olha. Era Cuiabá contra Nova alguma coisa. Ele perdeu esse jogo de virada. A Nova alguma coisa. O time chamava Nova. E perdeu esse jogo de virada. Aí depois eu fiz esse jogo logo depois que acabou do Santa Cruz. Não Então, mas esqueço esse dia. você quer E ver um não tinha, negócio? não tinha streaming, não tinha tá passando em lugar nenhum, não. A gente tinha TV lá com todos os canais, meu irmão. Não tinha tá passando em lugar nenhum, era radião. Você ia lá na Rádio Clube do Cuiabá, lá na CBN de Cuiabá e procurava o jogo lá, velho. Então, que é esse o ponto, por exemplo. Eu aqui. Aqui, por exemplo, tem uns jogos aqui de série D, de não sei o que, parará. Né? Pô, o meu problema de ir pro estádio é que, pô, por mais que o estádio tenha alguma estrutura, até pra você ver o jogo legal, principalmente estádios menorzinhos, que é fácil de você ver o campo, porque tem essas arenas que, dependendo de onde você estiver, você não enxerga o campo. Você vai ver no telão igual como tivesse em casa. Só que tem um perrengue, porque a maioria dessas arenas tu não sabe direito o que tá acontecendo no jogo. Ô, tem 2 pessoas online. Deixa o like aí, pessoal. Deixa o like aí pra dar É, uma fortalecida. né? Você não sabe direito, às vezes, o que tá acontecendo no jogo, de qual é o jogador que tá em campo. Então, se não tiver uma rádio transmitindo, cara, é um bom motivo para eu não ir pro estádio, porque, pô, se nem a rádio regional aqui teve interesse de transmitir a parada, porque, na verdade, você já garante a audiência de quem tá no estádio. Porque o que ele Hoje com a transmite internet é você o que tá vai. Hoje com a acontecendo. internet você vai no estádio e faz uma live de dentro e tal. Se for um campeonato que não tem transmissão nenhuma, aí não tem problema. Você tá falando aí, ô, Bruno, é que você nunca veio pra São Paulo. Hoje é Copa Pioneer, antigamente era Copa Kaiser. Quer dizer, na minha época era Copa Kaiser, antigamente era Copa Sinar. Sim. Velho, vai ver um jogo entre a Jaques e um time lá do Capão Redondo da Copa Pioneer. Meu irmão, dá 10 mil no campo fácil. Os caras mandam o jogo lá pra Lyon, os caras mandam o jogo pra Javari, porque os campinhos daqui acabam não dando, velho. É coisa. É região, é bairro contra bairro, velho. Você tá maluco? A final da Copa Pioneer? A final da Copa Pioneer, se bobear, dá mais público do que quando era no Pacaembu, dava mais público do que a final da Série D, se bobear. Cara, porque é esse futebol de Já chegou a várzea ser no que traz. Pacaembu, que agora com o Pacaembu Reforma tá sendo no estádio do Água Santa, é o Inamar lá. Mas quando o Pacaembu tava aberto, tava sendo no Pacaembu. Era no Pacaembu a final da Copa Kaiser. Pô, já chegou a ter 40 mil, quase mais de 30 mil numa final de Copa Kaiser no Pacaembu, velho. Que a galera Várzea. compra esse time de várzea, né, brother? É porque eles se É conectam mais bairro, com a né? Porque comunidade. é seu bairro, né? É seu vizinho jogando, você conhece os caras que tá jogando, velho. É o time que você vai ver treinar todo dia, entendeu? É óbvio, você acaba indo, velho. E outra, normalmente eles levam pro estádio e é livre, né? Não cobra ingresso. A final do Amador de Campinas também é no Moisés do Carelli, e é aberto, vai todo mundo, e sempre enche. E tipo, é o time do seu bairro, tá ligado? Os caras, é o seu vizinho tá jogando, é o cara da rua de baixo tá jogando. Os caras que você vê treinar. Então você tem uma conexão com os caras muito fortes e acaba indo. Aí você Cara, acaba comprando outros caras e indo junto. sabe qual é? Porque eu acho que os estádios perderam o negócio. Que era legal, cara. Teve, logo que. Vamos falar de coisa velha, tá? 20 anos pra trás, praticamente. Quando o Engenhão abriu, teve a inauguração do Engenhão, se não me engano, foi Fluminense e Botafogo. Foi, A entrada do 2007. jogo. O primeiro gol foi do Alex Dias. É, Dias, o Botafogo virou. Acho que o gol do Dodô, eu não lembro quem é. Isso aí que o Alex Dias fez o primeiro gol. cara, sabe qual foi a entrada pra quem queria ir? 1 quilo de alimento não perecível, cara. Você vai Era lá, pra. Acho que era um evento doa pra teste. galera. Era um evento teste para o Pro PAN, né? PAN. O PAN aconteceria alguns dias depois. Eu lembro que foi o campeonato que eles caiu. Eu lembro que esse jogo, o Botafogo era líder do campeonato na época. Entendeu? Eu acho que falta essas coisas, sabe? Eu entendo que o time tem que fechar as contas, tem muito time que deve pra caramba e tal, que é mais difícil. Agora, meu,
Não pode, cara, é aquilo. O Maracanã não poderia ter um. E naquela época, quando o Engenhão foi inaugurado, ele ainda não tinha sido arrendado pro Botafogo, não. Só foi ser arrendado em 2008, porque o 2007, o resto do campeonato, o Botafogo joga no Maracanã. O Botafogo não manda jogos do Engenhão, que é o que eu me lembro, e em 2007 o Botafogo não manda muito jogos do Engenhão, poderia não. já estar arrendado. Ele começa a mandar, aí 2008 ele começa a mandar jogos lá, porque a semifinal da Copa do Brasil o Corinthians joga lá. Agora, 2007, eu lembro que o Corinthians jogou lá na Sul-Americana e jogou no Brasileiro. Os 2 jogos foram no Maracanã. O meu ponto é que, poxa, o Maracanã, sabe, poderia ter um jogo por ano nesse esquema, sabe? Ou sei lá, cada ano vai ter um clássico. Tem um jogo do Zico, né? Tem o jogo do Zico, né? No final do ano. Não, mas, pô, tô falando de clássico. Profissional. Jogo profissional. Pô, um jogo profissional. Tem a copinha, né? A copinha também. Lá não sei se tá cobrando ingresso, mas antigamente não cobrava, não. E a copinha tem um baita apelo, né? Um valor irrisório. Um baita apelo. Cobrar. A copinha tem um baita do apelo. Entendeu? Mas é isso, sabe? Pô, imagina, um ano você vai ter no Maracanã um Flamengo e Fluminense. No ano seguinte vai pro estádio do Vasco, você vai assistir Vasco e Botafogo. Aí no outro ano vai ter um Engenhão, aí vai ter Botafogo e Fluminense. Aí, entendeu? Você ainda pode revezar, cara. No estádio dos 4 grandes, cada ano. Você manda um clássico para um estádio nesse estilo. Isso atrai o torcedor, sabe? Mantém a galera ali apaixonada pelo clube. Galera, de repente, vai até esperar o jogo. Num ano, você já pode anunciar o do ano seguinte. Qual vai ser o jogo? Não precisa nem anunciar a data exata, mas qual o jogo, qual o clássico, em qual estádio, sabe? Dá para fazer. E isso aproxima a galera, porque... o pessoal fala assim, o jovem não tá mais acompanhando o esporte, o jovem não vai mais pro estádio. Pô, claro que não. Pô, eu vou ganhar uma mesada de, sei lá, 50 conto por mês, eu vou conseguir pagar o ingresso no estádio de 130? Isso é verdade. Hoje não é pra sócio torcedor, eu não vou dizer pra você a minha realidade aqui, né, que é o caso do Corinthians. Eu não vou falar que é tão abusivo assim, porque a mensalidade do fiel torcedor se eu não me engano, R$16. Com essa mensalidade, você consegue acessar ingressos de 40, 50 reais, dependendo do torneio. Não dá para dizer que é um valor... Não é um valor barato, porque o brasileiro ganha pouco, mas não é também um valor muito extorsivo. Porque, para ir num show de pagode, o cara paga R$80 no camarote tranquilamente, paga 100 conto no camarote tranquilamente. Agora, se pagar R$50 para ver um jogo do seu time, R$16 a mensalidade do sócio torcedor, não é uma coisa assim. Eu não tô entrando, eu não posso que comparar. Vai matar alguém. Agora, eu não sei os outros eu não sei. Os outros times aí eu não. O São Paulo eu sei que é bem barato também, por isso que o Morumbi tá mais cheio. O São Paulo deu uma reduzida boa no preço dos ingressos. Eu não tô nem comparando com balada, porque assim, balada já é uma galera mais velha. Tô falando do jovem, tipo assim, adolescente de 13, 14, 15, até os 18 anos, sabe? Essa galera, para ir pro estádio, você tem que ter um preço muito em conta, porque você fala aí, o sócio torcedor é 16, vamos arredondar para 20, mais o ingresso tá 70 pratos. Pô, um cara desse vai ganhar 50, se ganhar 100 de mesada, tá muito no lucro. Entendeu? Se é que ganha 50, porque às vezes, entendeu? Nem isso o cara tem. E aí, você vai comparar, porque ainda tem o transporte, o cara ainda vai comer alguma coisa, ainda isso, aquilo outro, né? Vamos colocar o cara pra fazer essa baldeação toda, o cara vai gastar R$100. Pô, com R$100, dependendo do streaming que você paga quase 6 meses. Aí, o que você prefere pôr na balança? Um jogo do seu time ou 6 meses de diversão? Aí é complicado, né? Aí tem que ver mesmo. Mas... Tudo bem que eu acho que os streams estão muito baratos, então é até difícil você pegar para comparar, mas é isso, a diversão do jovem, que deveria ser bem mais em conta, que era o que a galera ia antigamente, o cinema, o estádio e tal, era muito mais fácil. Pô, o Maracanã lá atrás tinha ingresso a R$1, R$5, né, fazendo as equivalências, tinha muito jogo de R$10, tudo bem que a gente também tá comparando, no início dos anos 2000 era R$10, mas o salário mínimo era de 100, né?
tão mal comparando, tá equivalente. Mas hoje eu não acho, como eu falei, não acho que é um valor tão inacessível assim. Porque o clube também, querendo ou não, né, a bilheteria ela é importante para o clube, então é complicado. Cara, mas é aquilo. Sabe, tem um rolê da camisa do Fortaleza, que o pessoal comprava muito a camisa alternativa, né? E eles fizeram uma ação, cara. Você trocava a sua camisa alternativa, em vez de você pagar 150, 200 conto na original, você pagava tipo 50 pratas. Você lembra, ô Eduardo, você lembra da época, o Bruno lembra também da época da Nestlé? Você trocava um Neston por um ingresso? Pô, lembro. Entendeu? Eu lembro que teve um jogo do Flamengo, foi 2007, acho. O Flamengo tava para classificar para Libertadores, foi um jogo muito importante e caiu de ser o jogo da Nestlé, que não era todos os jogos. A Nestlé pegava alguns jogos, e aí você ia no supermercado, comprava 2 latas de Neston e trocava por um ingresso. Aí o Flamengo deu uma desorganização no Maracanã, deu problema na troca do ingresso aí tal, aí acabou. Aí o pessoal pegou, abriu as latas de Neston, começou a jogar Neston. Começou a jogar Neston pro alto. Então, pra você ver como que funciona. Uma empresa poderia fazer isso, uma Coca-Cola, por exemplo. Uma Coca-Cola, uma empresa desse tamanho, a Coca-Cola poderia falar, ó, troque 2 latas de Coca-Cola por um ingresso. Aí ela compra um jogo por rodada. Ela pega um jogo por rodada. São 38 rodadas? 38 jogos. Ela compra 38 jogos. Aí nesses jogos, ela compra, sei lá, 5 mil ingressos? Não sei. Aí você vai lá, você compra 2 latas de Coca-Cola e troca por um ingresso. Isso poderia ser. Negócio? Ó, vou usar o Palmeiras. O Palmeiras tem lá olha só. Negócio. Tem lá o estádio que assina como name rights uma seguradora. Para mim, uma boa propaganda da própria seguradora, para além do nome do estádio, você faz um seguro pra gente, sei lá, de 2 anos do teu carro, que vai ser um valor enorme, você ganha um ingresso. Nossa, podia ganhar um só torcedor por um ano. Cara. Entendeu? Não, cara, é até o visitante, não, cara. Poderia o Palmeiras. Não, o Palmeiras poderia. O Palmeiras poderia. Mas no caso, como é name rights, não é patrocínio. O Corinthians é patrocínio e name rights. Mas o Palmeiras poderia, por exemplo, quem for segurado da Allianz, pagar meia entrada. Seria uma coisa interessante. Ó, se você é segurado da Allianz, veículo, casa, não importa, você paga meia entrada. Você paga meia. Aí pode ser. O Corinthians tem a Neoquímica. Pois tem a Neoquímica lá. Poderia a Neoquímica, por exemplo, um jogo no ano. Você troca lá, você doa medicamentos, que vai ser doado para uma comunidade carente, você compra lá a quantidade de medicamentos, doa para a comunidade carente e ganha ingresso para ir ver um jogo na arena. Ou, cara, de repente fazer igual, legal. Ou então, de repente, fazer aquele esquema de farmácia popular, né? Porque é muito comum no interior, tipo, você compra às vezes cartela de 30 unidades e vai usar 10. O que sobra, você entrega na farmácia popular. Também poderia para não jogar remédio fora. Também seria uma ideia. Fala assim, compre R$20 em medicamentos na química, doe aqui coloca na cidade inteira postos de troca, doe esses R$20 em remédio, aí você ganha um ingresso para ver o jogo do Corinthians na arena. Aí depois ele recolhe todos esses medicamentos e manda para as comunidades mais carentes todo esse remédio. Seria legal. Seria uma ação interessante. Você vê, a gente já pensou um monte de ação que é possível e que valoriza a própria marca que tá fazendo a ação, cara. Mais do Só que o Corinthians, no caso do Corinthians do Palmeiras, mas no caso do Corinthians do Palmeiras não precisa, porque eles lotam o estádio todos os jogos. Então aí os dirigentes falam, com ação, sem ação, o estádio tá lotado todo jogo, eu não preciso disso. Quem precisa disso é clube que tem dificuldade para colocar gente no estádio. O Santos, o Botafogo. O Botafogo faz de vez em quando. Esses dias, acho que ano passado teve jogo a R$2 no Engenhão. Se eu não me engano, no ano passado teve. É time que não consegue encher o estádio. Corinthians Arena, cara, é 30 mil, pelo menos 30 mil por jogo, cara. Então, independente estando bem, estando mal, então vai
pouco importa. No caso, a Nestlé, ela fez uma parceria, acho que naquela época não tinha name rights, mas ela fez uma parceria com o campeonato, ela foi anunciante do campeonato. Sim. Aí 2005, 2006 e 2007, durante 3 anos, ela pegava alguns jogos e aí você trocava o Neston por um ingresso. Aí isso eu sei, eu quase fui num Corinthians e Goiás, só que acho que não tinha mais, já tinha acabado. Só que não era todos os ingressos do estádio não, tinha uma quantidade limitada. Então, tipo, se o estádio tinha uma capacidade de Pacaembu, 30 mil, era 5 mil, a Nestlé comprava 5 mil para a estação. Aí você trocava 2 latas de Neston, na época a lata de Neston devia custar uns 5, 6 reais, sei lá, hoje deve ser bem mais caro, né? Aí você trocava pelo ingresso. Até dar essa confusão no jogo do Flamengo, que deu essa confusão aí, que eu lembro que voou Neston para tudo quanto é lado, aí acabou. Depois daquilo lá, a Nestlé saiu fora e não teve mais nada desse tipo. Então, a gente, mesmo assim, diga assim, a coisa mais frustrante da nossa vida, lembrando dessas promoções, que não existe mais, pô, vocês lembram de vocês tomar sorvete na praia, e se o palito tiver premiado, você ganha outro? Na hora? Eu ganhei. Eu já várias vezes. Eu pegava o sorvete e aí eu chupava rápido o sorvete para acabar rápido para eu ver se no palito tinha o premiado para ganhar outro. Hoje não tem mais isso. O máximo um QR Code para você concorrer a alguma coisa. Tem que colocar no máximo. Agora. Isso era muito legal. QR Code para você concorrer a outro sorvete. Compra um QR Code. Baixa o aplicativo, lê esse QR Code, digite esse código para você saber se você ganhou um sorvete ou não. Aí fala, deixa quieto, tô aqui na praia, tô sossegado de fazer isso. Pô, Copa do Mundo, cara. Copa do Mundo, a Coca-Cola fazia cada coisa. Ela fez mini crack, ela fazia uns. A Olimpíada de Atlanta que foi lá, as garrafinhas. Agora, nada. Pô, na Olimpíada de Atlanta, foi a Coca-Cola que comprou a sede, né? Ela colocou a sede em Atlanta, que é a sede da Coca-Cola. Foi a Olimpíada da Coca. Ela fez mini bolas, cara. Mini bola de futebol, mini bola de rugby, mini bola de... Eu tinha várias, cara. Perdi tudo. Mini bola de beisebol. Acho que é softball na Olimpíada. Cara, era a coisa mais linda, mano. Ela era de espuma, assim. Eu queria ter a coleção daquilo. Um dia eu vou comprar na internet a coleção desse negócio. Atlanta 96. Aí tinha uma mini bola de futebol. A de futebol eu nunca tive. Eu cheguei até, acho que a de beisebol. Beisebol de tênis. Ou foi de tênis, não lembro. Aí uma mini bolinha. Ela era de espuma, ela era de pelúcia. Como se fosse um bichinho de pelúcia, só que era uma bolinha. Mas uma coisa mais linda. Aí depois nunca mais ela fez nada. Assim, Aí depois não. 2004 ela fez a garrafinha. A garrafinha eu tenho até hoje. A garrafinha eu tenho. Da Coca-Cola. Deve estar por aqui. Procura aí. Quando você procura a garrafinha aí. Aqui, ó. Olimpíada de Atenas, 2004. Dá pra pegar a garrafinha mais valiosa, ó. A garrafinha de ouro. Eu tenho a coleção inteira disso aí. Olimpíadas de Atenas, 2004. Atenas 2004. Tá até aqui, ó. Tem até a logo. Aí tinha dos esportes, ó. Aí tem até a logo aqui, ó. Atenas 2004. Atenas, você falando em jogo que não termina, que você comentou mais cedo, em Atenas 2004, teve aquela porcaria daquele jogo interminável de vôlei do Brasil no masculino que a gente ficou com ouro, cara. Que o jogo, os sets era tudo 36 a não sei quanto, 30 e pau a não sei quanto. E Brasil e Rússia. Assiste Brasil e Rússia. Assiste Brasil e Rússia no feminino em 2012, só que não foi a final, não, foi a quartas. Quarta de final. Se o Brasil perdesse, não ia disputar nem. Se o Brasil perdesse, não disputava nem a medalha. Eu tava na IPTV, cara, o Oswaldo Luiz se jogava no chão. Sério, o Brasil salvou uns 10 match points. Eu acho que o último set terminou 36 a 34, alguma coisa assim. Não acabava, velho. Aí era match point pra Rússia, aí depois match point pro Brasil, o Brasil não conseguia fechar. Sei que o Oswaldo Luiz se jogava no chão, cara. Aquele jogo eu não esqueço. Foi o maior jogo de vôlei que eu vi na minha vida. Esse jogo e a final do PAN de Winnipeg, Brasil e Cuba. Que o Brasil tinha a Leila, a Virna, a Fofão, a Valesca,
Putz, o Brasil tinha um timaço e o maior rival do Brasil era Cuba. E foi um puta jogar. Eu lembro que a Band interrompeu o super técnico do Milton Neves para passar essa final. E esse jogo também não acabava, foi no tie break. Foi os dois maiores jogos de vôlei que eu lembro de ter assistido na minha vida. Foi a final do Unipeg, Brasil e Cuba, e a final e as quartas de final de 2012, Brasil e Rússia. Esses dois jogos aí eu não vou esquecer nunca. Cara. Vamos partindo pro... Em 2004, lá, tinha um programa que o Datena narrava os jogos, né? Esse jogo de vôlei até do Brasil, o Datena narrou. E tinha um negócio... No lugar do Brasil Urgente, em 2004, tinha um programa tipo de finalização do dia na Band, cara. Eu lembro de 2004, que eu acho que Paris e Londres vai ser no mesmo esquema de horário. Eu não sei se Atenas é o mesmo fuso horário, mas acho que Paris vai ser quase parecido com Londres. Um pouco mais tarde que Londres. Um pouco mais eu lembro que eu acordava para ir para a escola, eu acordava umas 6 e pouco para ir para a escola, enquanto eu esperava todo mundo se arrumar na sala, já estava começando os jogos. Eu ligava a TV e já estava tendo as primeiras competições do dia, de halterofilismo, de judô e tal. Aí quando eu chegava da escola, eu ligava e estava tendo as finais. Aí as medalhas e tal. Aí os jogos principais era tudo à tarde. Em Paris agora... As decisões. Então Paris vai ser o mesmo esquema de Atenas e o mesmo esquema de Londres, acho. Paris Parecido. é um pouquinho mais fácil, porque Paris são 4 horas, Londres são 3 só, né? Com 4 horas... O surf desse giro vai ser no Tahiti mesmo? O surf ou não? Ou achou algum lugar na França? Porque é difícil, porque ali não tem oceano, né? Ali o mar é calmo. Na França. Não tão calmo assim, eu vou ver aqui. Não, porque surf tem que ser no oceano, né? Não tem jeito. Felipe, é mais fácil com 4 horas, porque você imagina, os últimos jogos começam 9, 10 horas da noite, né? No horário local, né? Então, com 4 horas, dá para você começar um jogo de futebol mais 5, 6 horas, tem um jogo de basquete 5, 6 horas, vôlei também, que dá, por exemplo, para já pegar uma novela pedacinho de novela das 6. Vai ser no Tahiti mesmo, que ainda Felipe. dá para se... Tahiti mesmo, verdade. Aí vai ser uns horários bem doidos, né? Porque o Tahiti é horário da Oceania, né? Horário da Austrália. Aí é capaz de ter jogo de madrugada. A Olimpíada, o surf é capaz de ser de madrugada. Cara, já que ia fazer na França, podia fazer aqui na Guiana, pertinho da gente. Mas aí eu não sei como é o mar aí. O mar no norte do Brasil não é tão bom, né? Se fosse no Nordeste, dava, mas o mar no norte ali, não sei se é tão bom, né? Tem a Pororoca no ali norte. Ali é o cruzamento do rio, né? Ali é onde desemboca o Rio Amazonas, né? Não sei se ali tem uma... Guiana, não? Poderia fazer no Caribe. Poderia fazer, por exemplo, no Curaçao da Holanda. Curaçao da Holanda, mas poderia fazer alguma ilha alguma ilha daqui do Caribe deve ser francesa. Não, mas até na própria França dá, porque a França sediou o Mundial de Surf em Rossegor, que é lá no sul, perto da Espanha. Então, mas ali é mar Mediterrâneo, ali não é ponte para surf. Rossegor é no Atlântico, é perto de Bordeaux. Perto de Bordeaux. Então, mas eles preferiram no Tahiti, porque ali a Oceania, ali é o paraíso, né, do surf, né? Agora, por exemplo, o I-28, Los Angeles, porra, Califórnia é o braço do surf. Cara, apesar de que 28, se eu fosse a organização do torneio, eu faria em Pipeline o surf. Em Los Angeles, eu faria o surf em Pipeline. Eu faria. Em direito de transmissão. O surf não tá no aqui, ó. Tá. Aqui, ó. O surf tá em Venice Beach, que é perto de Los Angeles. Então, mas eu faria em Pipeline, que é a praia mais famosa de surf do mundo. Seria bem legal fazer no Havaí, Pipeline. Aí, Brisbane também tem etapa lá da WSL. Na Austrália é point. Então, pelo menos as próximas tá tranquilo. Eu quero ver se um dia fazer num país que não tem mar. Vou ver aqui as candidaturas. Vou ver aqui as candidaturas. Aí depois é 36, né?
Dizem que é 36, aí dizem que o sonho é fazer de novo. O sonho é fazer novamente aqui no continente, que Buenos Aires sonha em fazer, né? De 32 aí. Aí Brisbane, 32 é Brisbane. Seria a terceira Olimpíada da Austrália, né? Acho que a Austrália seria o segundo país com mais edições, né? Só perde os Estados Unidos. Seria a terceira edição. Já teve Melbourne, já teve Sydney. Vai ter Brisbane assim, agora. As três principais cidades do país, né? Agora que França, Estados Unidos e Austrália, porque a França já sediou 3 já também. Com essa 2024 vai ser 3. É tudo Paris, né? Tudo Paris, verdade. Mas acho que fora do circuito Europa e Estados Unidos, acho que seria o primeiro a sediar 3, né? Estados Unidos já sediou várias, né? Aqui. Já perdi as contas. Só Los Angeles vai para terceira, mas já teve São Luís, já teve São Luís, já teve Atlanta, já teve São Luís, foi a primeira fora da Grécia. Então, mas Paris, Bruno, Paris já sediou 2 vezes, mas só que em 24, ano que vem, vai completar 100 anos da última. Ou seja, você 3 vezes. Né, nesse molde, ela nunca sediou. Paris sediou, então, o primeiro título do Uruguai no futebol. Porque foi 24 e 28, né? O Uruguai pleiteia como se fosse Copa do Mundo, né? Sim. Então, foi um deles em Paris. Aí 28 foi na Antuérpia, não sei onde foi. Foi 24. Ou foi Los Angeles? Não, Los Angeles não teve futebol em 32. Era 24 em Paris e 28 em Amsterdã. Foi Amsterdã, então, 28, verdade. Então, o Uruguai ganhou esses 2 ouros no futebol, e aí que a FIFA usou como um teste, um evento teste para criar a Copa. E aí o Uruguai se considera tetracampeão mundial. Eu não achei surf na Austrália. Não achei surf 2032. Vai ter. É um esporte tradicional lá, né? É esporte tradicional lá, vai ter. Mas o beisebol é um esporte muito tradicional no Japão e não entrou? O softball. Não. Que é a mesma coisa. Olha só, esquece essa coisa de esporte tradicional. O pessoal tá botando breakdance, brother. Não, olha só as candidaturas para 2030. Cadê o CrossFit, pô? Cadê o CrossFit? Olha. Cadê o parkour? A França deveria ter. 2024 deveria ter competição de parkour. Você sai pulando por tudo, coloca lá, sai pulando por tudo lá. Na França, é esporte criado. Então, esporte não, né? Na época de França chamava traquinagem. Mas quem não quebrar nenhum osso ganha medalha. Você sai pulando pelo muro, sai pulando os lugares, tudo. Olha só, as sedes que pode ser 2036. Olha só. Vocês querem apostar quantos anos vai entrar os esportes, que vão entrar os jogos eletrônicos nas Olimpíadas? Eu acho que tá muito perto. Não vai entrar pelo mesmo motivo tá muito perto. Tá muito perto. Eu acho que uma hora vai acabar entrando. Não entra. O próprio COI já decidiu sobre isso várias vezes. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais nunca teve um campeonato de kart, de automobilismo, alguma coisa nesse xadrez deveria ser. Eles pleiteiam muito, né? Xadrez entrar. Que é o esporte intelectual, né? Então. É considerado um esporte intelectual, não um esporte físico. Esporte que tem máquina. Não esporte físico. Entra. Porque, exatamente, eles consideram esporte físico. Ponto. PT Soluções não é. Teu problema aí, se resolva. O xadrez o xadrez você só precisa do cérebro, né? Você não exercita nada do seu corpo. Depende, o esporte também tem pouco. O boxe e xadrez, cara. Mas pode entrar boxe, xadrez. Procura aí que você vai ver. Esporte, tem competição, tem mundial disso aí. Depois você dá uma procurada aí, cara. Acho que eu já ouvi falar desse esporte. O pessoal xadrez, fica 3 minutos no ringue se batendo, aí põe a mesa, você joga uns 5 minutos de xadrez, aí tira, bate mais um pouco. É um pentáculo diferente. Você sabe, o pentáculo é a prova mais retardada e a mais antiga, né? Se eu não me engano. Você corre de cavalo, aí você sai, você corre a pé, aí você tem que parar, dar um tiro.
Aí depois você tem que fazer. Não, é tiro, cavalo. O que é, Bruno? É tiro, cavalo, atletismo. Acho que a Quais são os outros natação, eu dois, né? acho. Não, natação não. Natação é triatlo. Pentatlo é hipismo, tiro. Hipismo, tiro, esgrima, verdade. Esgrima. Natação, tiro esportivo e corrida. Natação também? Natação também? Natação, eu não sabia da natação. É um dos mais doidos que tem. Você tem que saber atirar, tem que saber nadar, tem que saber. Ixi, fazer tudo. É bem doido isso. Com esse clima aí, vamos encerrar nossa. Vamos encerrando aí nossa edição. Antes de encerrar, vou falar das prováveis sedes de 2036, que até tem sede já definida. Buenos Aires vai se candidatar? Não. Tem uma aqui do México, que é Guadalajara, Cidade do México, Tijuana e Monterrey. 2-0 pro Inter, hein? Os brasileiros, 2-0 pro Red Bull, 3-0 pro Botafogo e 2-0 pro Inter. E ainda vou te falar, hein, Felipe? México. Agora, dia 31, começa o Mundial de Pentatlo. O principal, depois, agora no mês que vem, ainda tem o Sub-17 e o Sub-19, tá? Se quiser acompanhar aí Pentatlo, aí, ó, tá? Agora é a hora. Pessoal, a Olimpíada poder ser que nem escola de samba, tem um atleta que se candidatar a disputar todas as modalidades, ficar no banco no futebol, tem aquele cara ficar no banco no vôlei, correr, nadar, o cara participar de todas as modalidades. Tem um cara lá, cara, que fez 2 esportes, na de verão, fez uma de inverno, qualquer coisa que aparecia pra ele. Não, a de inverno não, a de inverno é normal. A de inverno mesmo o cara faz 5, 6 modalidades, é normal. Inverno. Agora de verão não é tão. A não ser no atletismo, por exemplo, atletismo o cara pode fazer mais do que uma modalidade, mas sair fora do escopo é difícil. Agora, por exemplo, no de inverno tem cara que esquia que faz bobsled, por exemplo, são coisas completamente diferentes. Bobsled é um túnel no carrinho. A esqui é esqui. Tem esquiador que faz bobsled na mesma Olimpíada. Então aí é bem. O esqui tem o esqui de velocidade, tem o esqui artístico, tem o esqui de nota, tem o esqui de pirueta, aquele que a Laís lá acabou. Tem o esqui de esqui. Acabou se machucando. Então, aí o bobsled, que é aquele carrinho lá, já morreu também, acho que numa Olimpíada, uma pessoa. Aquele carrinho, se eu não me engano, ele atinge quase 300 km por hora. Ele atinge quase a velocidade de um carro de Fórmula 1. Aquele trenó do bobsled. Ele pega quase 300 por hora. Que é uma descidona assim, e é um carrinho de metal, ele desce com tudo. Você capotar aquilo ali, meu irmão, tchau. Já morreu gente nesse esporte já. Animar, né, brother? Só que no gelo, né? Só que no gelo. Imagina se sua rua fosse de gelo. Nossa rua é de asfalto, né? Imagina se fosse gelo, fosse lisinho. Não, eu era diferente do rolimã. Eu pegava papelão e descia na pracinha de casa, chama lá, antes de colocarem mato, grama, era a ladeirinha era de terra, né? Aí a gente subia lá em cima, subia no papelão e descia. Como um escorregador. Voltava com o short para casa já tudo rasgado. Minha mãe querendo me matar. Mas isso eu lembro. Aqui a gente tá falando aqui, tem uma candidatura quádrupla do México, entre Guadalajara, Cidade do México, Tijuana e Monterrey. O COI não é a FIFA, o COI não vai pegar uma candidatura com mais do que uma cidade. Então, na verdade, eles vão escolher uma dessas 4, na verdade. Uma dessas 4, Porque isso não existe. Tem a candidatura de Nusantara na Indonésia. Aí vai ter mais uma aqui de Istambul, na Turquia, que já... Difícil. Não vai ser na Indonésia porque é do lado do Brisbane, da Austrália. Vão colocar praticamente 2 países vizinhos para fazer 2 Olimpíadas seguidas. Difícil. Mas já teve recentemente com Coreia, China e Japão. Recentemente Não, mas de verão, 2 seguidas em 2 países vizinhos. Não, inverno teve. Inverno teve. Inverno. Agora, verão, assim, normalmente eles rodam os continentes. A Indonésia é um continente diferente da Austrália, mas só que é vizinho praticamente. Então seria o mesmo mar para fazer o surf, seria a mesma coisa. Acho difícil. Então a última oficial mesmo oficializada é Istambul, na Turquia, que já foi sede já em outras
A Turquia quer, a Turquia queria desde Tóquio, né? Ela perdeu para Tóquio e ela perdeu para Brisbane. Não, desde o Rio de Janeiro. Ela queria. Desde o Rio de Janeiro. Istambul tá querendo faz tempo, né? Faz muito tempo que também a Euro também, tá? Tanto que eles vão também, mais uma vez, tentar de novo, só que não vai dar certo de novo. Aí, ó, potenciais bids. Aí são os mais loucos. Tem uma candidatura para a nova capital administrativa do Egito. Para quem não sabe, Cairo vai deixar de ser a capital do Egito daqui a um pouco e o Egito vai ter uma capital nova. Vai ser uma cidade tipo o que aconteceu aqui no Brasil, que o Rio de Janeiro deixou de ser capital e fomos para Brasília. Basicamente é isso. E na Austrália, que Canberra também foi uma cidade projetada para ser capital também. Aí na Ásia vão ter, tem Seul de novo, aí tem Chengdu Chongqing na China, Ahmedabad na Índia, Doha. Seul foi sede no ano que eu nasci. Seul foi sede da Olimpíada no ano que eu nasci. Doha no Catar. É bom guardar isso, mas acho que é muito difícil. Florença, Bolonha ou Turim na Itália. Aí muda bastante. Aí olha, essa também é bem maluca. Surf na Itália, aí é complicado. Aí ia ter que recorrer Aí tem o sul. Aí o sul da Itália tem praia. Mas o mar Mediterrâneo é calmo, não tem onda. Olha essa que é... Como você vai fazer o surf sem onda? Olha só essa que é bizarra. Olha, fizeram competição de remo na Baía de Guanabara, brother. Não vão fazer... Dá pra fazer. Acho que na região ali do Madagascar, se eu não me engano, tem alguma região ali na África que é italiana. Poderia fazer ali, né? Perto da ilha de Madagascar, nessa região aí. Ali tem onda, ali tem. Agora, no mar Mediterrâneo não tem onda. Lá o mar é calmo. Olha só essa bizarra. Tanto que os cruzeiros do mundo, 90% dos cruzeiros de passeio no mundo são ali, porque é o mar mais calmo que tem. Né? Agora, olha Portugal seria legal. Portugal, se fosse sede da Olimpíada, seria legal, porque é o surf. Aí era obrigatório ter surf. Porque Portugal tem onda de 4, Nazaré. 4 metros de altura, as ondas, no mínimo. Nossa. Mas olha essa bizarra. Berlim e algumas outras cidades juntas, com Tel Aviv em Israel. Legal, né? Igual foi em Munique. Pensou? Acontece? Aí, Copenhague, Dinamarca. E aí, a última é Toronto, Montreal, no Canadá. Aí teve cancelados que foi Madrid, Odessa na Ucrânia, por causa da guerra da Rússia. E Londres, Birmingham, Liverpool e Manchester. Não, acho que eu volto para lá de duas cidades é bastante comum nas Olimpíadas de Inverno, porque geralmente cidade de sede não tem lá muita montanha, né, cara? A próxima acontece em eventos. Acontecem eventos em outras cidades. Aqui no Brasil teve jogo na Arena Corinthians, por exemplo, mas eu tô falando que o principal, o núcleo, tem que ser numa cidade só. Agora, algumas competições acontecem em outras, não tem problema nenhum. Mas só que a próxima Olimpíada de Inverno vai ser na Itália, em Milão e Cortina d'Ampezzo. As duas cidades vão ser sede olímpica. Total. Porque Milão vai ser os eventos mais de patinação, talvez uso o São Ciro para ser a abertura, enquanto todos os eventos que... Mas a tocha vai ficar onde? A tocha não, a pira vai ficar onde? Vai ter duas piras? Não, vai ser Cortina. Então a sede é Cortina, pronto. Alguns jogos em Turim, aí não tem problema. Milão. Milão, né? Milão, então. Não, mas o que acontece? Nesse caso aí, eu acho que... A sede é onde vai ficar a pira olímpica, ponto. Vai colocar na divisa? Não, Cortina é perto da Áustria, Felipe. A Vila Olímpica, na verdade, pro COI. E a Vila Olímpica, a pira porque... e a Vila Olímpica vai ficar em outra. Porque no Rio de Janeiro teve jogo em Brasília, teve jogo na Arena Corinthians, teve um monte de coisa. A questão é... No Japão, o surf não foi em Tóquio, o surf foi no sul do Japão, né? Não foi em Tóquio. Não, foi perto de Kashima, pelo que eu ouvi falar. Então. Kashima, que é perto de Tóquio. Mas assim, dessa vez é diferente, porque nós vamos ser duas cidades compartilhando a mesma sede. Não vai ser igual no futebol olímpico, que você tem várias sedes, mas vão ser duas cidades compartilhadas a sede.
Mas acho que no de verão acho mais difícil. Viu? Pelo menos até 32 não vai ter isso. Né? Eu vi aqui. A chama vai ficar em Milão. Vai ficar no San Siro, porque lá vai ser a cerimônia de abertura. Aí, por exemplo, ó. Vai ser o último evento. Então deve ser o último evento do San Siro. O San Siro vai ser demolido. Né? Ó, olha só. Já aproveitando candidaturas de inverno para 2030. Salt Lake City, onde foi em 2002. Sapporo, no Japão, que foi em 72 a Olimpíada de 2002. Não. Foi sair em 2002 da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo. Aquele estádio legal pra caramba. Sapporo já foi em 72 e Copa 2002. E Salt Lake City foi em 2002 a Olimpíada de Inverno. Aí temos aqui a outra. Né? Aí vamos ter também mais uma que é de Estocolmo Are, que é de novo sede compartilhada, que perdeu para Milão e Cortina em 2026. Aí, ó, teria também a parte da Suíça também. Mas aí é uma parte. Por que Bariloche, o sul da Argentina ou o sul do Chile nunca tentou sediar? Porque não tem estrutura. Porque não tem estrutura. Porque Bariloche acho que daria fazer, não daria? Não. Bariloche? Vocês sabem, mas tentaram fazer Jogos Olímpicos, os Jogos Pan-Americanos de Inverno em Las Lenhas, que é perto de Bariloche, mas só durou uma edição e não teve muita. Não teve outras edições. Até porque são poucas as áreas da América inteira que tem neve. É só Chile e Argentina, talvez uma Bolívia aí, mas a Bolívia não tem estrutura. Então, nessa região aí. É capaz do Qatar de Doha se candidatar para a Olimpíada de Inverno e falar, pô, mas no Qatar a gente cria uma neve artificial aqui. Então, né? A gente faz um inverno artificial aqui. Lá tem praia artificial, pô. Aqui, ó, uma das candidaturas que foi colocada aqui, ó, aqui para 2030 é uma candidatura em neon na Saudita. Então, neve artificial ou areia. Vocês estão achando bizarro, mas nessa parte aí do sul do Chile que não tinha estrutura, tinha uma época que o pessoal queria fazer as Olimpíadas de Inverno com sede no Rio de Janeiro, aí as competições de montanha aconteceriam no Chile e as competições indoor aconteceriam no Rio, inclusive aproveitando a estrutura das Olimpíadas de 2016, assim, a parte interna. Que aí é mais fácil de você criar gelo, né, internamente. Não, já teve shopping, né? Eu já patinei no gelo. No shopping. Vocês já não patinaram? Faz tempo. Faz bastante tempo. Eu já patinei já. Não, eu tô falando, Felipe, que é mais fácil criar gelo indoor do que você encher numa montanha, né, brother? Vai fazer o quê? No pé do Cristo? Vamos nos despedindo da 4ª edição do nosso Zona de Conforto e por enquanto já tá rolando o jogo 5 do Celtics contra o Miami, tá 32-20 pro Celtics. O Inter tava ganhando de 2-0, deixa eu ver se continua 2-0 pro Inter o jogo. E o Botafogo tava 3-0 e o Red Bull tava 2-0 também. Tá todo mundo ganhando. Mas vai ganhar. Os adversários são muito fracos, velho. Muito fracos. Nossa. 2-0 pro Inter, 3-0 pro Botafogo e 2-0 pro Red Bull. O Fluminense perdeu de 1-0. Bizarrice do dia. Bizarrice. O Fluminense esqueceu os uniformes do Brasil. Que beleza, hein? Teve que comprar o uniforme lá. Na Bolívia. A chance do uniforme ser piratão é qual? Entre 1 e 100. Mas era oficial. 99,5. Não, mas era oficial. Garantia, né? Era oficial garantido, né? Com garantia, né? Aí, falava Xing Ling, eu falava tailandês esse uniforme. Ainda bem que o Fluminense é húngaro, né? Imagina se o Fluminense fosse fabricador. Isso é o Botafogo. O Botafogo que nem tem. Fechou com a Rebook, mas não colocou ainda na camisa. Duvido que acharia na Bolívia a camisa do Botafogo. Duvido. O Botafogo tá lá, por exemplo. O Botafogo tá no Peru jogando. Se o Botafogo chegasse lá sem uniforme, eu duvido que achasse. Lá, eu duvido. Acho que teve um jogo. Eu ter que comprar camisas brancas. E eu ter que comprar camisas brancas e bordar o símbolo do Botafogo. Teve um jogo da Libertadores, acho que foi em 2017.
Atlético Nacional e El Nacional do Uruguai. Atlético Tucumã e El Nacional do Equador. Pegou a camisa da Argentina, né? Levou a camisa da Argentina. A gente tava jogando o Mundial Sub-20 na mesma cidade, deram sorte e eles cataram a camisa da seleção da Argentina, velho, pra jogar. Aí, por exemplo, é que você falou o São Paulo fechou com a New Balance, que é a que faz o do Bragantino. Ah, pro ano que vem? Já saiu da Adidas, viu? Já tava na hora, que tá dando várias mancadas, né? Foi do Liverpool por muito tempo a New Balance. Da Roma também, desse ano da Roma, que camiseta linda. E é da seleção da Costa Rica, acho também. A Roma vai mudar pra Adidas. A Roma vai mudar pra seleção da Costa Rica na Copa do Mundo era New Balance. Não, também muito bonita. Acho que todas as camisas da New Balance são lindas, exceto as do Bragantino. E cada camisa do Bragantino. Mas vamos ver. Vamos ver, então. Então vamos se despedir aí. Até o próximo Zona de Conforto. Vamos ver nos próximos. Tá convidado, Eduardo. Um abraço aí, pessoal. Até a próxima. Vamos falar mais de televisão, pessoal. Tá bom, valeu. Pode sair.